galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Soul Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Quero abrir já aqui um parêntese para agradecer o carinho de vocês, as mensagens que eu recebo de vocês aqui nos comentários dos vídeos, os e-mails que eu recebo de vocês também, com algumas histórias, com alguns pedidos de ajuda específico. Eu tenho várias pessoas aqui que me mandam e-mail pedindo ajuda para algum projeto, pedindo ajuda para algum roteiro. E o nosso trabalho é esse, o nosso trabalho é ajudar você a fazer cinema. E eu fico muito feliz de estarmos aqui com essas portas abertas, na medida do possível, ajudando as pessoas que pedem a nossa ajuda. Nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história. Só mais uma coisinha, também sobre o nosso curso de roteiro que está rolando aqui no YouTube. Já temos 6 aulas disponíveis e se você é um roteirista iniciante, vem com a gente aqui, se inscreve nesse canal, faça as nossas aulas e você pode tirar as suas dúvidas também, deixando tanto uma mensagem nos comentários ou se você quiser enviar um e-mail pra gente. Nosso e-mail tá aqui na descrição do vídeo, nosso contato. Você também pode solicitar a nossa ajuda por e-mail para algo mais específico. Outra novidade, temos lá no Facebook um grupo chamado Cineastas Iniciantes e todo o material que a Soul Filme produz direcionado para cineastas iniciantes, para estudantes, para alunos, tudo é direcionado lá para o grupo Cineastas Iniciantes. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição também, para vocês participarem desse grupo. Vocês também podem deixar lá no grupo a sua dúvida, o seu comentário, a sua inquietação, a sua dificuldade, que é mais um canal aberto aqui para a gente poder ajudar você a fazer cinema, tá bom? E porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história do cinema, porque agora, essa semana, dia 19 de junho, é comemorado o Dia do Cinema Nacional. Então eu preparei aqui um material legal para você poder conhecer um pouquinho da história do cinema nacional. Porque, como eu sempre falo, se você é um iniciante na arte do cinema, se você está começando agora, independente de qual departamento seja da área cinematográfica, um dos pontos mais importantes é você saber um pouquinho da história do nosso cinema. Não só da história do cinema mundial, mas também do nosso cinema nacional. Somos brasileiros e não desistimos nunca, por isso que esse vídeo hoje é isso, é um pouquinho de história. Então vamos lá. Sabemos que as coisas não andam bem pro nosso cinema, ainda mais em tempos de pandemia, as coisas não andam nada fáceis, mas vamos ter um pouquinho de fé. Sempre, gente, a gente sempre tem que ter fé de que as coisas vão melhorar pro nosso lado, né? A gente vai lutando, vamos à luta, uma hora a gente consegue, como dizem por aí, uma batalha de cada vez. Mas vamos lá. A história conta que o cinema brasileiro existe como entretenimento, basicamente surgiu junto com o próprio cinema mundial. A gente tem aqui registros de 1896. E embora nunca tenha chegado, o cinema nacional nunca tenha chegado ao título de indústria cinematográfica, assim como os Estados Unidos, assim como Hollywood, em seus mais de 120 anos de história, o cinema nacional passou por momentos de repercussão a nível mundial, sim. Nós temos aqui, por exemplo, a época do cinema novo. O cinema novo brasileiro repercutiu a nível mundial. A gente tem aqui, os primeiros filmes brasileiros que foram produzidos ainda no século XIX, entre 1897 e 1898, hoje são considerados os primeiros filmes nacionais. São Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara, de José Roberto da Cunha Salles. Esse filme, ele é basicamente um documentário, porque ele é um registro. O José Roberto de Cunha Salles, ele está chegando no Rio de Janeiro e ele registra com sua câmera do navio essa chegada. E também tem a chegada do trem em Petrópolis, bailado de crianças no colégio do Andaraí e uma artista trabalhando no trapézio de Politeama, todos datados de 1897. Todos esses registros foram documentais.
Assim como o primeiro filme oficial da história do cinema, que é A Chegada do Trem na Estação, ele é apenas um registro documental, uma pessoa pegou uma câmera e filmou um acontecimento, os primeiros filmes nacionais também são assim. Eles são documentais. Alguém pegou uma câmera e registrou um acontecimento. O primeiro filme sonoro brasileiro, o primeiro filme com áudio, foi a comédia Acabaram-se os Otários, de 1929, de Luiz de Barros, e o musical Coisas Nossas, de 1931, de Wallace Downey. É um musical cantado em português com cantores brasileiros, que foi um dos maiores sucessos da época. A gente acompanha, quando a gente estuda a história do cinema, a gente tem muito esse acompanhamento a nível mundial, e geralmente são filmes americanos que datam e que marcam esses grandes eventos. O primeiro filme falado, aí você tem um filme americano, o primeiro filme cantado, cantor de jazz, aí você tem lá sempre um filme estrangeiro. E nessa matéria aqui, nesse vídeo, eu quis trazer para vocês os primeiros nacionais, o primeiro filme falado nacional, que a gente pouco conhece, o primeiro filme falado, o primeiro filme cantado nacional, que a gente pouco conhece também. Então vamos lá, e no final dos anos 40, a ideia de tratar temas brasileiros com a técnica e a linguagem do cinema mundial seduziu grandes empresários, banqueiros paulistas que, associados ao engenheiro Franco Zamparina, gente, são muitos nomes, tá? Por isso que eu tô lendo aqui para vocês. Da produtora construída aos moldes de Hollywood, Vera Cruz. Vera Cruz foi a primeira o primeiro grande estúdio brasileiro, e ele foi moldado aos moldes hollywoodianos. Vera Cruz tinha enormes estúdios, muitos equipamentos, diretores europeus, elenco físico. E eu te pergunto, por que isso não está aí até hoje? Por que se era tão grande assim lá em 1940, porque hoje em 2021 não existe mais nada disso? Não era para ser ainda maior? Pois é. Apesar disso, a Vera Cruz nunca conseguiu resolver o problema de distribuição dos filmes, e alguns anos depois acabou falindo, porque apesar deles investirem muito em produção, em criação, como é que fica depois a distribuição? Se você gasta fortunas produzindo um vídeo, mas você não sabe como você vai distribuir, você tem um grande buraco no seu projeto. Quando você constrói um projeto, e aqui já fica essa dica, você precisa saber como você planeja distribuir esse filme. Em 15 de março de 1990, Fernando Collor assume a presidência da República em seu governo, e aí a história tá aí contando pra gente essa triste notícia. As reservas financeiras particulares da população brasileira, como as contas poupanças, foram confiscadas, e a Embra Filmes, o Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro, o Ministério da Cultura, as leis de incentivo à produção, a regulamentação do mercado e até mesmo os órgãos encarregados de produzir essas estatísticas sobre o cinema foram simplesmente extintos. O bolso da população brasileira secou e toda a produção audiovisual nacional também. E aí, em 1992, já no governo Itamar Franco, o Ministério da Cultura cria a Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual, liberando recursos para a produção de filmes através de prêmios para o cinema brasileiro e futuramente elaborando o que a gente conhece hoje como a Lei do Audiovisual, que já teve várias alterações. Eu tenho até aqui, vou deixar para vocês aqui em cima, um vídeo falando sobre as leis do audiovisual, mas já estou também preparando um outro vídeo, uma atualização sobre esse conteúdo das leis do audiovisual, mas é um conteúdo bastante interessante, caso você se interesse. Tá aqui o link. O cinema brasileiro bateu recorde em 2013, com mais de 127 longa-metragens produzidos que chegaram às telas. 9 deles fizeram mais de 1 milhão
de espectadores cada. A arrecadação também obteve um crescimento significativo ao superar a cifra de 270 milhões, quase o triplo da arrecadação do ano anterior. E a maior parte desse faturamento derivou de comédias como Minha Mãe é uma Peça, do nosso saudoso Paulo Gustavo. Esse filme foi um recorde de bilheteria na história do cinema nacional. E De Pernas pro Ar 2. E acerca dessas comédias, um crítico, e eu vou até aqui ler para vocês, da Folha de São Paulo, ele disse que o cinema brasileiro continua a buscar seu público e a referência desse público amplo hoje é a estética dos programas da Globo e dos blockbusters americanos. Esses últimos não podem imitar, então o cinema imita no que pode a Globo. O cinema nacional não tem como imitar as produções bilionárias de Hollywood. Então o cinema nacional imita o que ele tem de melhor aqui no nosso país, que é a Rede Globo em produção audiovisual. O público responde bem a isso, quer dizer, diz o crítico, não é o cinema brasileiro que está doente, é o cinema. A indústria exibidora também cresceu a ponto de, em 2019, bater o recorde de salas de cinema do país. 3.356 salas em todo o país. A maior delas sendo a Cinemark, com 26% do mercado, e a Cinépolis, com 15% dessa fatia. Em meio a esse turbilhão de acontecimentos, entre indas e vindas, altos e baixos, governo vai, governo vem, governo ajuda, governo atrapalha, continuamos aqui fazendo cinema a trancos e barrancos, tentando sempre dar o nosso melhor, nos virando nos 30, dando o nosso jeito para continuar fazendo aquilo que a gente ama, levando cultura, entretenimento para todo esse país e para fora dele. Espero que vocês tenham gostado desse panorama rápido, esse panorama em 15 minutos do cinema nacional. É só uma homenagem aqui aos nossos mais de 120 anos de história. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de deixar aqui a sua, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aqui nesse canal. Beijão! E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!